Hora de conversar com o Carlos Andreasa, que vai colocar a bola no chão, explicar direito pra gente o que é que tem por trás dessa briga entre as Forças Armadas, especialmente o Exército, e o ministro Gilmar Mendes, e principalmente qual é a relevância dessa discussão entre essas duas partes tão importantes. Andreasa, bom dia pra você. Fala pessoal, bom dia. Bom É dia. o seguinte, a gente pode discutir o excesso da parte do ministro Gilmar Mendes de chamar de genocida a responsabilidade de Jair Bolsonaro sobre a morte de milhares de brasileiros. Essa discussão está aberta. Mas a responsabilidade de Jair Bolsonaro sobre a morte de milhares de brasileiros existe. É uma questão objetiva. A negligência resulta, a crendice resulta, a crendice, a negligência, o embuste, a desinformação, a transformação de fatos científicos em versões, tudo isso resulta, influencia as pessoas, chega na ponta, desinforma e resulta. Então, com excesso ou não na forma, a mensagem do ministro Gilmar Mendes está correta. E tocou no nervo, claramente tocou no nervo. Tocou no nervo porque também vocaliza, atenção a isso, o sentimento de muitos militares relevantes que não gostariam de ver as Forças Armadas associadas como estão ao governo Jair Bolsonaro. O problema, e é um problema importante, é que tal fala, tal juízo, tal crítica venha de um juiz. Esse é um dado relevante do debate. Que Gilmar Mendes, ministro do Supremo, ministro da Suprema Corte, se manifeste dessa maneira. Porque, sendo bastante prático, pode ser que no futuro a Suprema Corte, o tribunal do qual ele faz parte, tenha de julgar algum caso relativamente à responsabilidade do presidente na matéria de saúde dessa crise sanitária. Não é adequado. Crítica correta, mas numa boca inadequada. Tanto quanto inadequado é que militares da ativa integrem o governo Bolsonaro. Isso é ainda mais inadequado, que militares da ativa estejam nesse governo. Vamos lembrar, recentemente, que o ministro general Ramos, que é o articulador, suposto articulador político do governo, atuando desde dentro do Planalto, esteve junto na rua, misturado, disfarçado, mas esteve lá e foi visto prestigiando uma daquelas manifestações bolsonaristas, em que havia também faixas pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o empastelamento do Congresso Nacional, intervenção militar. Essa associação dos militares ao governo Bolsonaro, em figuras da ativa, tem um preço. Lança as Forças Armadas ao campo aberto da política. E a pancada vem. Querem o quê? E o fato, no caso especificamente da saúde, do general Pazuello, é que temos ali um general da ativa submetendo consigo o exército brasileiro, aceitando ser cavalo de Jair Bolsonaro em sua, entre aspas, política para enfrentamento da Covid-19. Eu já falei aqui várias vezes que o ministro da Saúde do governo Bolsonaro, especificamente durante essa crise sanitária, é Jair Bolsonaro. Daí porque ninguém fica, ninguém médico com responsabilidade sanitária fica. Não ficou Mandetta, não ficou Tais. Foi um general da ativa representando e tragando as Forças Armadas que aceitou ocupar esse papel de ser preposto de uma irresponsabilidade desse tamanho. Os militares não precisavam disso, servir a essa política curandeira de Jair Bolsonaro. Eles sabiam lá atrás quem é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro com seu histórico de quebra de hierarquia militar, um conspirador dentro das Forças Armadas. Podem usar a palavra que quiser, mas expulso das Forças Armadas, ou como se diria, convidado a se retirar. Ah, não, mas se os militares não integrassem o governo Bolsonaro, sendo ele militar, ele, Bolsonaro, um militar, poderia manchar o nome das Forças Armadas. Não é verdade. Não é verdade. As Forças Armadas poderiam ter minimizado o seu papel nessa história, não ingressando nesse governo.
mas preferiram ingressar de cabeça, desde o começo, desde as gestões do general Vilas Boas, anteriormente, chefe do exército anteriormente, ainda no governo Dilma, ainda no governo Michel Temer. Os militares conscientemente embarcaram no governo Bolsonaro. Então, são componentes, são partes, são agentes desse projeto de poder. E agora temem, à luz das possibilidades de um processo, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional, serem também responsabilizados, terem suas fardas manchadas pelo modo como o Brasil tratou dessa crise sanitária. Olha alguns exemplos aqui de como os militares se associaram e se deixaram usar. Bolsonaro, por exemplo, jogou no colo do Exército, no colo do general Mourão, seu vice. Está todo feliz o vice, mas não percebeu que tem uma armadilha aí. Jogou no colo dele a Amazônia e a questão indígena. E uma das razões por que o Tribunal Penal Internacional pode cuidar do caso brasileiro seria relativamente a genocídio dos povos indígenas. Jogou, por exemplo, o Bolsonaro no colo do Exército, no forno do laboratório do Exército, a fabricação milionária de cloroquina. Ou não foi isso? Os militares, o Exército era obrigado a aceitar esse papel? Uma história ainda a ser investigada. O Exército topou participar disso. Ontem, o jornalista Pedro Doria, brilhante, fez um comentário interessante. Eu vou abrir aspas para ele. Os militares escolheram se tornar sócios da política proposta por Jair Bolsonaro. Essa sociedade tem um custo. Agora, digo eu, o pós-pandemia terá um custo ainda maior para as Forças Armadas. E aí, quando a pandemia passar e algum grau de normalidade voltar, é possível que Bolsonaro se desfaça dos militares no Ministério da Saúde, que cumpriram esse papel degradante, que estão cumprindo esse papel degradante, para colocar um médico ali no Ministério da Saúde, olhando para frente, sem pandemia. E aí, como é que fica? O nosso Reinaldo Azevedo aqui, hoje eu estou citador, o nosso Reinaldo Azevedo, ontem ou anteontem, falou outra verdade. Não dá para se associar a um projeto político, qualquer que seja, e quando criticado, querer reagir como Forças Armadas. Esse tempo passou. E aí, para fechar esse comentário, me desculpa por me estender, mas isso é tudo muito importante. A Carla Bigato fez há pouco tempo, como é praxe vindo dela, um comentário brilhante sobre a Lei de Segurança Nacional e o uso dela agora pelo governo Bolsonaro para se defender, atacando Gilmar Mendes. A coisa ainda é mais complexa, Carla, porque a Lei de Segurança Nacional, para além do caso específico do Weintraub, é um dos fundamentos do inquérito das fake news. Atenção a isso. Então, ao acusar, ao reagir contra Gilmar Mendes, fundamentando a demanda à PGR, usando a Lei de Segurança Nacional contra um ministro do Supremo, pretende-se sim, sem dúvida nenhuma, também constranger a Suprema Corte Brasileira na figura de um dos seus ministros sobre o uso dessa Lei de Segurança Nacional, que, aliás, é anacrônica, é uma lei que remonta a 1983, salvo engano, uma lei criada ainda na ditadura militar e que tem de ser superada. O recado é esse, pessoal, acho que está bastante claro. Citador e brilhante, Andreasa. Nossa, gente, que honra. Para ser citado também a partir de agora. Andreasa, um beijo para você. Dá tempo de um sambinha? Não dá não, né? Eu acho que não tem nem clima. Não, a gente tá falando de um... Vou partir, não sei se voltarei. A gente tá homenageando aqui os grandes sambistas brasileiros, os clássicos do samba, por gentileza. Hoje, a pedido de Andreasa, Carlinha Bigato. Tem certeza? Tá bom, vai. Andreasa, não é culpa minha. Olha, não acredito. Magno Malta. Ah, não, Você acredita, Andreasa? Não é tão judiando do Andreasa. E eu vou falar uma coisa pra você, eu quero a opinião do especialista aqui. É um samba que o Magno Malta compôs sobre a Covid-19. Tinha tudo pra dar errado, mas não deu tão errado assim. Ele canta junto com o Neguinho da Beija-Flor e do Dudu Nobre. E, Andreasa, deixando a opinião que a gente tem a respeito do Magno Malta de lado, não ficou ruim. E sua terra gozará quem confia em Deus. Olha, Não, mas o cara defende a Beth Carvalho, Cartola. não, mas deixa eu ser justo. Não. Deixa eu ser justo. Eu ouvi essa música. A música não é ruim. Obrigado, Andreasa. Ela é muito bem tocada. É claro que a presença do Neguinho da Beija-Flor faz qualquer samba, até um samba ruim, parecer razoável. E é muito bem tocado o samba. E digo mais, hein? E digo mais. Magno Malta, vocês duvidam
que seria o melhor ministro da saúde do que o que está aí? Não há dúvida. Eu lamento tanto que o Magna Malta morreu por excesso de puxa-saquismo lá atrás, né? Quando colocou o braço do presidente atrás dele no momento da comemoração da vitória na eleição. Se tivesse sido um pouquinho mais low profile, quem sabe não seria nosso ministro da saúde. Hoje nós estaríamos numa situação... A que ponto chegamos? Nossa. No samba ele diz que vai cuidar de você. Vai cuidar de mim, pelo Olha menos isso. na prosa já tá pronto pro cargo. E ele tem uma sacada boa aí. Corona vai voltar a ser maca de chuveiro. Andreasa, um beijo pra você, até amanhã. Ai, salve o samba, meu Deus do céu. Tchau, beijo. Beijo. A ser marca de chuveiro e Corona